Bom dia, internautas. Vamos para mais um programa JMV TV. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, que é a Marga Pollmann, a nossa Meca. Ela vai nos falar sobre tradições, a culinária e outras tradições mais que nós estamos perdendo, porque aqui no programa a gente procura resgatar as tradições. Mas antes de falarmos com ela, eu quero dizer a vocês todos, estamos na Quaresma. A Quaresma, que é tempo de guarda, de preparação para a Páscoa. Mas, infelizmente, nós que nos dizemos cristãos, esquecemos muito, muito mesmo, não respeitamos mais a Quaresma. E isso faz falta para nós, porque não é só de pão que vive o homem. Nós temos que alimentar o nosso espírito, e alimentar o nosso espírito é voltarmos nosso olhar, nossos sentidos, nosso ser para a religião, aquilo que nossos pais, os antepassados, nos ligaram. Não importa se é católico, luterano, evangélico, toda religião que leva a Deus, e se é vivida como manda seus mandamentos, ela é boa e é necessária. Então, vamos pensar um pouco que estamos na Quaresma. Carnaval já foi. Carnaval, carna, que é a festa da carne, já passou. Já tivemos a Quinta-feira Santa, que é o dia da preparação. Os antigos até se molhavam, jogavam água uns nos outros, que era para lavar, para purificar o corpo. Então, com essa mensagem, eu quero agora convidar nossa Marga, a nossa Meca, que ela, juntamente com a irmã, a Marlise, né? Elas têm o Entre Parênteses. Quer dizer, entre parênteses, as duas irmãs abriram um bistrô que é uma coisa diferente, uma coisa gostosa. Lá nós podemos encontrar aquilo que em lugar nenhum não mais encontramos. Mas, Meca, bom dia. Tudo bom? Bom Vamos dia. falar um pouco contigo. Fala-nos um pouco do resgate, da cultura, da alimentação. Eu sei que você tem muitas coisas para nos falar. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive a oportunidade de viajar um pouco pelo Brasil. Eu nunca viajei para o exterior, a não ser aqui nos países próximos. E fui cada vez me apaixonando mais por todas as histórias, cultura. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que cultura é leitura, cultura é conhecimento vindo através da televisão. Cultura é uma coisa moderna. Não, cultura é toda a verdade, toda a raiz de um povo. E quando essa raiz é perdida, quando essa raiz ela deixa de existir, o povo não tem história. Então, sim, ele passa a ter uma cultura descartável e momentânea. Fora isso, a cultura, isso é tão bonito, cada estado, nós temos, eu acho assim, eu defino o Brasil como uma grande coxa de retalhos, uma coxa de retalhos cultural, onde você tem alemães, húngaros, árabes, negros, africanos, onde você tem todas as culturas. O Brasil é uma grande mãe, ele recebe todos e recebe muito bem recebido, onde cada um é permitido fazer seu culto. Você abriu o programa falando de religião. Nós somos um país extremamente aberto, onde você vê o sincretismo se misturando com o catolicismo, os ecumênicos evangélicos com os católicos, com os espíritas. Então, isso é um país mãe. Eu acho que a nossa terra é maravilhosa. E junto com o que a gente faz hoje no Entre Parênteses? O Entre Parênteses, na realidade, eu sempre brinco que é o programinha da terceira idade. Por que da terceira idade? Porque agora a gente não corre mais tanto atrás da moeda, atrás tanto do sucesso. Exatamente por isso a gente pode se permitir fazer brincadeiras. Quem vai lá para o restaurante, o fato que estranha é a falta do cardápio. Eu sempre brinco, o cardápio sou eu, a garantia sou eu também. E brinco mais ainda, digo assim, eu tenho direito de ir para a cozinha fazer o que eu quiser, e você tem direito de devolver tudo, se não quiser. Mas não aconteceu nunca de ninguém devolver nada. Por que a gente brinca? Exatamente pelo resgate cultural. Porque nós temos aqui, como em todas as outras partes do Brasil,
coisas regionais, como você citou antes, quando nós estávamos conversando sobre um prato típico, costelinha de porco com taiá, né? A costelinha de porco com chucrute Taiá taiá... é repolho. Hã? Chucrute. Taiá? Ah, o chucrute. Chucrute, que é o repolho Isso, azedo, também. Pode ser Para repolho... surpresa minha, na né? nossa região, pouquíssimos estão sabendo fazer, não fazem mais. Aí é onde entra o resgate, a necessidade do resgate do conhecimento, que é tão simples, tão fácil e tão rápido de ser feito, né? E tão saudável. Então, quando você tem o taiá, a época do taiá, o que é o taiá? É uma batata, um tubérculo. E ele precisaria ser resgatado. Então, quando tem a época do taiá, nós utilizamos ele no nosso restaurante. Quando é a época do mangarito, que por sinal é um tubérculo delicadíssimo, eu não sabia, e ele é muito gostoso e muito difícil hoje de se conseguir, são poucos os que plantam ainda. E sabes por quê? Porque o mangarito, porque eu sou filha da mata, né? Eu sou mateira. Ele tem que ser plantado, como dizem os que plantavam, né? Os colonos, uma roça nova, tinha que dizer Neuland, terra nova, onde não houve nenhuma cultura de um outro vegetal. Por ele ser muito sensível. Por isso ele se tornou raro. E também a conservação. O tubérculo ele é mantido de um ano para o outro entre palhas. E se ele não for mantido dessa forma, com a umidade certa, com a temperatura certa, ele não se mantém. Então é muito interessante. Por isso que hoje a gente está no entre parênteses. Entre parênteses por quê? Entre parênteses irmãs, entre parênteses projetos e um bistrô. Porque o que se espera de um bistrô? Um lugar altamente requintado. O nosso é uma casa de mãe, onde você chega, por isso que entre parênteses, vai ter aquele convencional que vai dizer assim, mas aqui não é um bistrô, por isso que é entre parênteses, ele tem a ideia de um bistrô, o conforto de um bistrô, mas a liberdade de fazermos o que nós temos, da sazonalidade, o que nós temos naquele momento melhor é o que nós vamos servir. E isso está dando muito certo e é muito bom. E me diga uma coisa, por exemplo, quais são os pratos, assim, eu sei que você está resgatando alimentos, pratos que nossas mães, nossas avós já faziam, é claro, sempre adaptadas de repente à nossa época, mas o que vocês servem? Na realidade, eu também estou tentando resgatar a minha cultura alemã. Por que isso? Porque viajando o Brasil afora eu percebi que o povo brasileiro, eu não estou falando de estrangeiros, eu estou falando de brasileiros, que mantiveram suas tradições e os seus hábitos alimentares, é um povo com mais oportunidades, com mais história, mais feliz, né? Então, voltando para cá, claro que na minha memória ficou, nós aprendemos a ter, você sabe disso, saudades de uma Alemanha que não é nossa, saudades de... Eu não quero voltar para o período em que eles vieram para cá, não, isso seria piegas demais e fora da nossa realidade. O que a gente quer e pede para as pessoas, principalmente da nossa região de origem alemã e italiana, busquem a história bonita, a história boa. Então, onde entra a história boa e bonita? Na alimentação, nas histórias, nas músicas, em tudo isso, mas resgatar de verdade, buscar de verdade. Porque conhecimento é cultura, isso não é ser simplesmente fora de época, não, é estar bem atualizado, porque todo mundo está se buscando isso. Então, dentro da nossa alimentação, uma das coisas que nós não encontramos mais aqui, sardinha, que em alemão é Herings, né? Salzhering, que é a sardinha salgada, em salmoura, que seria sardinha tipo um alite, né? Que é mais conhecido alite hoje do que a sardinha, com nata, com maçã ralada, o que é raríssimo de se conseguir, e se surpreendam. Isso não aprendi aqui, eu aprendi em Salvador, que é basicamente africano. Porque lá o grupo alemães é muito fechado e mantém as tradições alimentares. E foi com eles que eu comecei a descobrir a necessidade de nós resgatarmos aqui. Veja bem, e nós aprendemos isso era o prato da Sexta-feira Santa. Pois é. Hering, Salzhering com cebola e nata. E batatinha, porque batatinha era só usada em dias de festa, de Natal, porque não é como hoje, né? Então, realmente, isso é um prato... tradicional que deve ser resgatado e muito bom, mas eu estou vendo aí, o tempo urge, nós estamos indo para o primeiro comercial e voltaremos então em seguida, certo? Até! Olá, aqui eis-nos de regresso, mas vamos falar mais um pouquinho com a Marga.
Marga, eu gostaria que você falasse um pouco desse tal de Alice. Hoje é o modernismo, mas é o nosso Hering, o Salzhering. Na realidade, o Alite, ele passou, as pessoas passaram a vender gato por lebre, porque a sardinha salmoura não seria o verdadeiro Alite, né? Então, mas a sardinha salmoura tem o mesmo gosto. Isso é uma das coisas que eu me questionei logo que eu saí de Timbó. Quando eu comecei a frequentar espaços gourmets e cursos e tudo isso, eu observei que a sardinha salmoura ela tinha a mesma característica e que ela poderia ser utilizada. Hoje ela é utilizada, que na realidade é a anchova, que eles chamam de Alite, né? É a anchova que eles fazem no mesmo processo da sardinha, que é um processo simplíssimo. Você coloca uma cama de sal grosso. Por que o sal grosso? Eu volto sempre a citar. O sal grosso porque ele tem microalgas, porque ele tem iodo natural, não é agregado, então ele tem uma capacidade de conservação maior. Então, a camada de sal, uma camada de peixe, uma camada de sal, e assim durante alguns dias ele fica nessa salmoura e está pronto para o consumo. E é isso que se perdeu, né? E disso ali você faz depois saladas, você faz pizzas, você faz roll-ups, que nada mais é do que um filé de sardinha em salmoura enrolado numa cebola em conserva e posto num vidro de conserva, consumido com cerveja. É uma das coisas mais tradicionais que eu conheço a nível de alemães. E existe também o próprio Racapeta, que é um outro prato alemão, aliás, ali a gente entra em tipo bife tartar ou quibe cru. Do alemão é o Racapeta. São carnes cruas, batidas, pode ser moída, mas o melhor é se ela for realmente batida com facão até ficar quase... Daí vem o nome Racapeta. Exatamente, vai vir Hackt é cortar, bater. E nisso também se inclui, para surpresa minha, quando eu fui estudar mais a fundo, um filézinho de sardinha. Porque o filé de sardinha, nesse caso, ele elimina o cheiro do sangue, da carne crua. E é muito interessante como isso tudo é interligado e como a culinária é vasta. Então nós temos uma visão muito pequena do que é culinária alemã. Eu mesma, criada aqui, eu cheguei à conclusão no decorrer do tempo, quando eu viajei e fui ver outros lugares, que é muito pequeno, isso tem que ser resgatado. Assim como a culinária aqui estacionou no tempo, a culinária tem moda, então ela tem que ser remodelada, reestruturada, para que os paladares jovens se adaptem a ela. E aí nós entraríamos na possibilidade das festas que exatamente atingem aos jovens. Hoje a nossa culinária se resume a Oktoberfest e talvez ao Stammtisch, né? São lugares onde hoje os jovens frequentam e essa culinária deixou a desejar. A nível de falta de conhecimento, adaptação financeira, adaptação de consumo, porque junto com a apresentação dos pratos tem que vir a história, tem que vir o conhecimento. Porque se você come simplesmente, vamos para o nosso pato. O pato, todos nós comíamos a vida inteira. Aí surgiu o magret. O que é o magret? O magret é o peito de pato, sim. Mas o que foi feito com esse peito de pato? O pato foi preparado, foi engordado e foi vendido nos restaurantes granfinos como magret ao molho de frutas vermelhas. Que são o quê? As nossas amorinhas silvestres do fundo da pocilga que nós tínhamos em casa, que ele nasce silvestre quando ele é muito... Himbeere. Himbeeren, que seriam as Himbeeren. Existem certas coisas que eu ainda penso em alemão, sabe? Isso é exatamente o Kuhstall, né? Que seria onde o estaleiro das vacas, né? O estábulo das vacas. Já é estaleiro de navio, o estábulo das vacas. O estábulo das vacas e assim por diante. Então existem essas pequenas coisas que são desconhecidas hoje, né? Porque a gente empacotou muito a nossa história. Nós tornamos a nossa cultura a vácuo. E quando a gente começou a tornar a nossa cultura a vácuo, ela ficou um pouco longe da gente, né? Ficou. Essa é a verdade. Ficou. Mas é isso aí, então. E outras coisas, me diga. Por exemplo, vocês fazem o Klößchen também? Sim. A gente até teve a oportunidade, agradeço muito, o fato de vir dar aula sobre o Klöße. O Klöße, ele é um prato realmente regional. E quanto mais eu olho isso, mais eu me admiro e me surpreendo. Porque tu vê, a batata doce, aí nós voltamos já para o Brasil, né? A batata doce, ela é uma batata que os alemães e os italianos adaptaram à culinária diária, porque eles não tinham, como você mesmo citou há pouco, não tinha a batata como todos os dias, a batata inglesa. Era de difícil acesso. Então foi-se utilizado as batatas, os tubérculos que tinham-se à disposição.
Então esse clesa passou a ser feito com batata doce. E é muito interessante, eu tive essa semana ainda uma experiência dessas no Entre Parênteses, que chegou um médico de fora e na hora do almoço nós servimos como um prato comum, um prato popular. À noite ele trouxe a sogra e a esposa e disse assim, eu vim comer aquele nhoque maravilhoso que eu nunca comi nada parecido. Era o nosso clesa de batata doce. E é gostoso, né? E é gostoso. Então a gente nota que as pessoas de fora, elas têm muita curiosidade em ver o que nós temos. E por que não mostrarmos o que nós temos? Por que não ter orgulho do que nós fazemos? Por que não bater no peito e tombar sim o corquesa, e tombar sim o clesa? Porque se nós tombamos a acarajé, se nós tombamos essas coisas, por que não? As nossas salsichas, gente, eu sinto saudades, eu não sou estrangeira, eu não sou de fora, eu não sou a cabocla, eu só vim mais morena, eu sou filha de Timbó. Por que nós não temos mais as nossas salsichas alemãs como nós tínhamos? Aí me diz, Meca, passou, porque meu apelido é Meca, todo mundo me conhece por Meca, passou. Não, o que é bom não passa, o que é cultura não passa, o que é saudável não passa. Fica esperando que você resgate, porque está aí à disposição. Nós trocamos por peperones, peperines e uma série de outras coisas. Bom mesmo é nós fazermos... Há quanto tempo você, que é daqui de Timbó, não se reúne e faz uma tarde ou um almoço com as salsichas grelhadas, com chucrute? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não pega uma costelinha de porco, como nós fizemos hoje no nosso restaurante, e cozinha com chucrute e repolho, e serve com batatas cozidas em água e sal? Exatamente. Há quanto tempo? E é coisa acessível, nós não estamos falando de coisas caras, nós estamos falando de coisas baratíssimas do dia a dia. Então esse resgate, ele se faz necessário. Exatamente. Existia também o imigrante, quando veio aqui, claro, não tinha a batata inglesa, aqui a nossa região, ela não vinga, ela vem de serra acima, o nosso clima aqui não é propício para o cultivo da batata inglesa. Então, como o transporte hoje é tudo fácil, né? Os supermercados, né? Não tinha, então eles tinham que substituir o que se fazia na Alemanha por coisas nossas regionais aqui. Por exemplo, fazia o purê de batata inglesa, o Eintopf. O Eintopf, que seria a Kartoffelsuppe. Né? Eintopf seria prato único, né? Prato único. Prato único que você é uma que aí bota completa. Repolho, costelinha Isso. de porco, Exato. taiá, enfim, cenoura. É um prato muito gostoso, muito simples e muito gostoso. Para exemplificar, ele seria correspondente a no Brasil, a uma feijoada, onde se coloca todos os ingredientes, ou a um cozido menos do o Nordeste, feijão, né? Menos Sim, o menos feijão. o feijão. Sim. Mas seria um prato único que corresponderia uma panela, sim. Ou no caso, o cozido, que Exatamente. tem em Minas, que tem tantos outros, Sim, né? exatamente. E nós não temos. Eu peguei um livro de culinária catarinense agora, e para surpresa minha não existem nada desses, porque exatamente está se indo muito para a região beira-mar. Açoriano. Açoriano. Pratos açorianos, Exatamente. portugueses. Bem isso. E se aparece um prato alemão, ele está modificado, né? Já falta originalidade, enfim. Isso cabe a nós mesmos, a vocês, por exemplo, eu acho assim fantástico vocês resgatarem, não só resgatar, mas fazer e oferecer para o povo ir lá. Você que está nos ouvindo e quer comer uma coisa diferente, vão, visitem lá as meninas, que é a Meca e a Xuxa. A Meca e a Xuxa. É fantástico, é fantástico. Você sabe que semana passada tivemos inclusive uma experiência bem interessante. Eu tenho 2 meninos que frequentam lá o restaurante e pediram: faça uma comida italiana. Me lembrei da nossa querida Giacomina, né, que me ensinou a fazer fortaia. Aí eu fiz um prato italiano que é polenta com ovos fritos e fortaia. Nós, da 5ª dúzia de ovos, nós pedimos arrego, porque eles não conseguiam parar de comer. Então, para você ver, uma coisa tão simples, né? Fortaia é o queijo, né? Um queijo com leite, esse conjunto, né, eles com ovos. dizem a fortaia, né? A fortaia. O ótimo. Queijo com ovos e leite. E separado com isso, a gente fez ovos fritos com linguiça e bacon
e a polenta. Imagina, E eu fui pela primeira vez na vida experimentar, porque realmente, apesar de ter me criado aqui, eu nunca tinha comido, porque a gente, na nossa época, a colônia alemã e italiana não eram tão unidas como hoje, né? Não. Então, realmente é saborosíssimo, e é uma coisa... E eu olhei e fiquei encantada, porque como, assim, pesquisadora de nutrição, as cores são muito importantes. E que prato colorido que ficou isso, né? E porque gostoso. as cores são interessantes, né? Porque na realidade quanto mais cores, mais nutrientes diversificados você tem. Não estou falando em anilinas, eu estou falando em cores naturais, né? Exato. Porque senão vai pintar. Mas o que eu estou vendo, o tempo corre, nós temos que jogar no ar uns comerciais. Mas daqui a pouco estaremos de volta. Olá, mais uma vez com vocês. E mais uma vez ouvir o que a nossa convidada Meca nos tem a falar. Meca, eu gostaria de falar, me lembrei agora, o nosso Stammtisch, que é uma tradição. Só que Stammtisch é um encontro de amigos, o Stammtisch não é uma festa de rua. Agora já parece que eles estão usando encontro de Stammtisch, porque Stammtisch é onde toda semana se reúne um grupo de amigos, de homens. Na Alemanha, mulher não tinha vez, ainda muito machismo, e atualmente já uma ou outra pode participar, mas senão é um encontro de amigos, onde se faz fofoca de tudo que é tipo, principalmente política. Então aqui aqui virou um tanto modismo, esses Stammtisch, que eles fazem os Stammtisch. Não, o que acontece aqui nas ruas não é Stammtisch. Pode ser um encontro de Stammtisch, mas nem é encontro de amigos, é uma festa de rua, que se encontra, se junta um grupo e vão lá, mas não é um Stammtisch. O Stammtisch, ele tem até seus estatutos, tudo é uma organização. Isso aqui, então, foge um pouco do Stammtisch. É uma festa de rua, mas, enfim, é válido, onde amigos se encontram. Só que eu gostaria de pedir para você, a culinária desses nossos Stammtisch aqui, ela não foge à realidade, não foge à tradição? Talvez até seja um pouco desagradável nesse aspecto, porque existem duas coisas que estão me incomodando profundamente aqui na nossa região. Eu acho assim, Santa Catarina, como todos os outros estados do Brasil, ele tem as suas características, e a nossa característica da nossa região é a alemã e italiana, e isso nós não podemos fugir disso e não deveríamos tentar fugir disso. Então eu fui participar de um Stammtisch. Assim como hoje nós viramos prendas, nada contra o Rio Grande, que eu sou filha de gaúchos, mas assim como o gaúcho traz a sua cultura para todo lugar onde ele vai, e o catarinense hoje sente orgulho de virar prenda, ao invés de usar um Dirndlkleid e fazer parte da sua festa de chopp tradicional, ou da sua saga, ou seja lá do que for, italiano, entendeu? É com muita tristeza que eu vejo isso, porque é nisso que se perde realmente a nossa cultura. E eu estou fazendo esse parênteses por causa do comentário do Stammtisch. O Stammtisch nada mais virou do que um encontro de jovens, homens, mulheres misturados, que vão fazer churrasquinho, meio churrasquinho de gato até, entendeu? Com muita cerveja, com muita bebida. Eu fui convidada, como profissional, a trabalhar no Stammtisch e levei comidas típicas. Foi onde eu descobri que os nossos jovens não conhecem mais. E isso é muito sério. Claro que eu não posso querer que eles queiram o estilo alemão. Não, nós estamos no Brasil, somos brasileiros e temos o nosso Stammtisch. E temos a nossa culinária já misturada. Mas isso não significa que nós temos que exatamente nos orgulharmos daquilo que nós não somos. Nós somos o quê? Somos filhos de alemães, filhos de italianos e temos tradições a manter. Tradições essas que os nossos vestidos são, sim, não é uma Oktober, eu não tenho nada contra a Oktoberfest, muito ao contrário, acho muito louvável, mas todos nós tínhamos a nossa festa de chopp, com nossos vestidinhos típicos alemães, onde nós sabíamos o que nós estávamos fazendo e onde nós sabíamos o que estávamos comendo, principalmente. Aquela festa era tradicional com comida alemã, as nossas cucas, os nossos doces, mesmo o nosso pão Berlim que veio da Alemanha com amêndoa, que foi posto amendoim aqui, e que é bárbaro, entendeu? Porque isso é cultura, né? Isso é mistura de culturas e de necessidades básicas. Então eu acho que nós temos esse resgate. O Stammtisch, ele tem um compromisso muito sério. Haja visto que ele se transformou no encontro de rua e de amigos,
Ele deveria ter uma conotação, exatamente por também ter, como você colocou, a conotação política, ele deveria ter a política do resgate, onde nós iríamos ensinar até bancado, por que não? Bancado pelo município, bancado por empresas, bancado por pessoas, bufês onde se serve comida típica alemã para se readaptar ao paladar. Nós perdemos o paladar da comida alemã, esse é o fato. Nós não estamos brigando aqui porque a ABC não quer comer, não. Nós estamos brigando porque assim como quando a Coca-Cola entrou no Brasil, ela colocou distribuição gratuita. Quando a Sadia faz promoção, vai para supermercados. Eu estou citando empresas de porte e de responsabilidade, porque são empresas sérias, empresas boas, reconhecidas. Então, essas empresas, na realidade, elas fazem dentro do supermercado. Quem de vocês não entrou e não comeu uma degustação de uma dessas empresas? Então, essa degustação, ela teria que voltar para que as pessoas se adaptassem, voltassem a descobrir o paladar. Porque eu não posso impor simplesmente que de hoje para amanhã eles voltem a comer. Então, o Stammtisch ele deveria ter essa conotação. A conotação do resgate cultural através da alimentação e através de hábitos. Por que não? Determinados tipos de roupa, apresentações, como é a do serrar o tronco da madeira. Algumas meninas, a rainha da festa está vestida, mas explicar por quê, de que região, de que lugar ela está usando uma roupa. O que adianta eu levar uma cultura, uma moça vestida bonitinha, se eu não sei a história? Porque quando não tem história, não tem razão de ser. Agora, se eu servir para você um prato, um cogumelo, e eu disser para você, olha, esse cogumelo você pode comer, porque esse cogumelo, ele é saudável, ele é enriquecido com isso e com aquilo, ele tem minerais, ele corresponde a uma carne. É diferente do que eu disser para você, e tem uma coisa para você comer, um cogumelo? Sim, é bom, é saudável, é venenoso, morre, não morre, vive, não vive. Então, se você conseguir definir o porquê, da onde, de que jeito, automaticamente você está dando uma razão. E eu vou consumir porque eu sei de onde veio e por que veio. E vou ter orgulho. O mais importante é o orgulho de você ter sobre aquilo que você tem, que você conheceu. O que é um racapeta? É uma carne crua. Não gosto. Você comeu? Você provou? Ele é servido em cima de quê? Em cima de um pão preto, coberto com ervas. Bom, o que é que você tem num racapeta? Num racapeta você tem proteína, que todo mundo sabe, você tem as ervas, você tem o peixinho, que é o herrings, que a gente pode colocar ou não, é opcional, você tem a alcaparra, você tem o azeite de oliva, certo? Você tem um prato que você tem uma alimentação completa. Você tem os cereais, você tem isso, exata. Então você tem os cereais todos, você tem um alimento completo. Eu não gosto de carne crua. Comeu quibe? Sim. Você é árabe? Comeu quibe cru? Pois é, a mesma coisa. Você é francês, então você comeu um bife tartar. A diferença é que veio dentro uma gema de ovo crua e você viu de uma outra forma isso. Então, sabe, conhecer, provar, saber, se permitir. A gente não se permite usar tanta coisa que é proibido? Não se permite usar tanta coisa que não deve? Porque não se permite uma viagem nesse aspecto. Exatamente. Não é dito não faça e você faz? Então por que não comer, experimentar, conhecer e divulgar? Gente, vocês têm ideia do compromisso que nós temos em relação aos nossos filhos e aos nossos netos quando nós não passamos a cultura e conhecimento? Nós estamos mostrando aipim para os nossos filhos e nossos netos congelado e descascado. Será que ele ainda lembra que é um pé e que a raiz é embaixo e que ele tem cara de tronco? Apesar de não, ou de repente ele vem como os primeiros alemães que vieram comer a semente, ou não descascar, só tirar a ou um amigo preta. Amigo meu que era extremamente culto, eu convidei ele, era chique, tinha aberto as importações e pela primeira vez o Brasil tinha pistache. E eu servi pistache na mesa e ele, um homem extremamente culto, com 3 faculdades, diretor de multinacional. Quando eu cheguei na varanda, ele se serviu. Antes de eu voltar, ele disse, que brincadeira de mau gosto. Eu disse, o quê? Você serviu uma coisa que eu cortei a boca toda. Como você cortou a boca toda? Ele engoliu pistache com casca. Então, quer dizer, a partir do instante, claro, é o desconhecido. É o desconhecido. Ele é ignorante? Né? Não, extremamente culto. Mas é o desconhecido. Eu não sei. Então, ele mastigou com casca e tudo. Sabe, Beca, hoje nós estamos nada contra McDonald's, mas o McDonald's, os jovens em geral, né? Então, se perde essa cultura toda e realmente nós temos que resgatar isso. Em casa, prepara, faça.
né? Não é preciso ir em restaurante, mas pesquise, escute. Opa, eu vou tentar. Não deu certo a primeira vez, segunda ou terceira, tá? Eu agora há Mas pouco... vamos resgatar. Agora há pouco eu peguei o menino que passou lá no restaurante, ele veio me entregar verduras, assim, experimente essa abóbora. Ele provou, olhou para minha cara e disse, isso não é abóbora. Eu digo, é abóbora, com gengibre e raiz forte. Nossa, que gosto fantástico. Abóbora. Exatamente. É só saber preparar, trabalhar e conhecer. O E nós importante, temos gente, é o conhecimento. tanta coisa. Agora eu passo por aí, eu vejo, por exemplo, aquelas goiabas no chão. Quanta coisa. E nós que estamos dá pra- tomando suco de sólido solúvel. Exatamente. Cozinha goiaba com um limãozinho, depois bate no liquidificador. Gente, que Estamos delícia. tomando sólido solúvel, gente, pelo amor de Deus. Então é isso. Nós estamos, Santo de casa não faz milagre. Não, né? não é isso. Esquecemos, nós não sabemos mais o que fazer com a goiaba. É. A goiaba está O nosso popular tempo demais. esgotou, Que querida. pena. Que pena, né? Mas, telespectadores, espero que vocês nos ajudem a resgatar essa cultura, certo? E um bom apetite. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia. Obrigada pela sua presença e... Bom, eu só tenho que agradecer a vocês a oportunidade que a gente tem para falar e espero que sirva o que eu consiga passar para vocês, porque realmente nós temos hoje as grandes catástrofes do Japão, tivemos a do Haiti, são duas potências totalmente adversas, né? O Haiti, um país necessitado, o Japão com alta tecnologia, a gente observa que a dor é a mesma, o tamanho é o mesmo e que a necessidade do resgate, principalmente diante dessas tragédias, se faz mais do que urgente. Eu gostaria de me despedir com isso porque realmente sabe, a gente é só um colibri levando uma gota d'água no bico para apagar um incêndio. Mas quem sabe a gente consegue vários colibris e consegue modificar um pouco. Muito obrigada a vocês todos.